Bom dia, amigos. Estamos iniciando a nossa live no Facebook. Já entramos em contato, já estamos aqui ao telefone com a Rádio Assunção, só aguardando os comerciais para a gente entrar também na rádio. E de início eu queria agradecer a todos aqueles que compartilharam o nosso vídeo ontem. Foi muita gente, foi mais de 45 compartilhamentos. Ontem foi muito sucesso na live, que teve a transmissão da entrevista do General Mourão, que é o candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Mas pelo menos queria agradecer a Eliane Costa, a Inês Mororó, o Jaime Silva, a Sandra Cabral, o Vicente, o Danilo Taxista, a TT Santos e Vera, que tantas pessoas que partilharam o nosso vídeo. Deu mais de 1.100 visualizações, um recorde ontem de visualizações no Facebook, certamente de audiência na rádio. Então, quero já abraçar também muita gente que entrou em contato aqui, como o Ângelo Lima, a Eveline Viana, Fidelis Veloso, Sandra Cordeiro e Helena Soares, o radialista Alderno Santanos, lá de Santos, lá de Morrinho, a Gorete Alencar Guimarães, a Fernanda, lá da Polônia, se a gente de longe, o Flávio Cavalcante, a Ângela Lima, a Gorete Alencar, tem mais gente aqui, mas às vezes a Lima não existe. Olavo Souza também foi um dos que compartilharam, já está entrando aqui no Facebook. Valdeci Fonseca, Aldenisa Ribeiro também acaba de entrar, a gente acaba de entrar também no Facebook. Flávio Cavalcante, bom dia, Luciano e Renato, ótima quarta-feira, abraço para todos nós. Então, nós já vamos iniciar agora o programa, eis a abertura da rádio. A apresentação dos jornalistas André Cadiberibe e Luciano Kleber. Renato Abreu. Muito bem, 6 horas e 3 minutos. Bom dia para você, tenha uma ótima quarta-feira, 29 de agosto de 2018. Luciano Kleber já na linha. Bom dia, Luciano. Bom dia, Renato Abreu, grande abraço para você. Grande abraço para a nossa legião de ouvintes aqui da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza e também para quem nos acompanha pela Rádio Ressurreição em Sobral e na Rádio Princesa do Norte em Morrinhos. Um abraço especial para quem nos acompanha aqui no WhatsApp e eu queria dar dois abraços especiais. Um é para o Evaldo Cordeiro, que assiste todo dia o nosso programa e hoje está aniversariando, assiste sempre ao lado da sua irmã, Sandra Cordeiro, que também é fã do nosso programa, é fã do nosso trabalho. E ontem eu fiz um curso e continuo fazendo às terças-feiras. Ontem tive uma grata surpresa. Uma colega, a Lorena, disse, olha, você faz um programa todo dia, né, às 6 horas? Eu disse, sim, na Rádio Assunção. Pois o meu pai, o Valmir, é fã de vocês, assiste o programa desde cedo e todo dia. Então, um grande abraço para o senhor Valmir, lá do Álvaro Weine, pai da Lorena. É um prazer tê-lo como ouvinte do nosso programa. Bom dia para o João Mereré, do Trairi, o Capitão Silva de Quixadá, o Marci Pontes, Paulo Roberto, o Bivar Guimarães, o Walter Lan, o Marcelo Reis, de Belo Horizonte, e o pessoal que tem entrado aqui no Facebook, como a Socorro Jovina, a Valônia Campos e o Bené Gomes, lá de Sobral, da Rádio Ressurreição. Bom dia, Renato. Bom dia, Luciano. E aí? E ontem, eu abri o programa aqui, não sei se você concorda, eu fiquei meio assim, envergonhado, porque para mim aquilo não é jornalismo. Eu acho que ontem, inclusive, eu ouvi um programa no Jornal do Pan, o jornalista lá do Pan, muito ilustre, o rapaz que faz o Pingo dos Is, ele disse que esperava que a TV Globo tratasse o Bolsonaro como um candidato a presidente, em cima das propostas dele, e não como uma espécie rara. Quer dizer, o que se viu ontem foi, mais uma vez, a Globo tentar desconstruir o candidato em cima de teses que a Globo se apropria e acha que são corretas, sem respeitar, por exemplo, que o politicamente correto não é consensual numa democracia e nem deve ser. Eu fiquei indignado, para mim aquilo não é jornalismo. Eu acho que o Bolsonaro fez muito bem em enfrentar e jogar a hipocrisia da Globo, principalmente na questão do salário das mulheres, quando ali estavam 2 jornalistas na mesma função, um ganha 4 vezes mais que a mulher. Bom, eu não chegaria a dizer que não é jornalismo, né? Só que eu acho que é um jornalismo que precisa ser adjetivado. Bom dia para a Socorro Jovina, dizendo que é de Ipaporanga, que existe a gente lá em Ipaporanga. Precisa ser adjetivado assim, é um jornalismo de confronto, é um jornalismo da arrogância. Como você disse, a Rede Globo acha que ela tem as teses dela, do politicamente correto, e o que ela pensa, a ideologia que ela pensa, e acha que todo mundo tem que se enquadrar.
Então, é da arrogância, porque a Rede Globo tem um poder enorme de audiência e realmente é influenciadora da sociedade brasileira e quer impor esses seus valores, um conjunto de valores que a Rede Globo tem e tenta impor. Mas eu acho que ela não se deu, eu acho que ela não foi diferente, por exemplo, o Bonner e a Renata não foram diferentes do que fizeram com o Ciro. Eu acho até que foram mais fortes com o Ciro do que com o Bolsonaro. Eu não sei se eles estavam com medo do Bolsonaro, né? Com o Ciro, eles foram muito mais veementes, né? Eu acho que o Ciro se saiu bem, mas ontem o Bolsonaro se saiu muito melhor. Eu não tinha assistido o programa ao vivo, estava na aula, né? E depois eu fui assistir na íntegra, fui dormir mais tarde, né? Fui assistir na íntegra do Bolsonaro, na íntegra, porque sabia que seria perguntado e os ouvintes estavam aqui. Primeiro, eu quero dizer que ontem, Renato, foi um dia de muito sucesso do nosso programa e o Facebook deixou isso muito claro, né? Foi recorde total de compartilhamentos, de visualizações, foi o dobro, chegou a ser o dobro de visualizações, da média de visualizações que a gente tem no Facebook. A gente não tem assim, não paga, né, um track para saber como é que foi na rádio, mas certamente o que houve no Facebook deve ter acontecido na rádio. Também deve ter sido uma audiência tremenda e muita gente nos comentários se mostrando positivamente surpresa com o desempenho do general Mourão. Eu confesso também que eu fiquei surpreso com o desempenho do Mourão. Aliás, algumas pessoas ainda ficaram me acusando, né? Que tem isso, o jornalismo tem essas coisas. Ah, você fez aquela pergunta. Pô. Tinha que fazer aquela pergunta, porque era polêmica e a gente não pode fugir das polêmicas. Eu acho que nem o candidato, nem o jornalismo. A Globo fez isso, não tentou fugir também ontem das polêmicas. Mas vamos a alguns aspectos que eu acho que o Bolsonaro, ele partiu para o confronto também. Não tão incisivo quanto os dois jornalistas da Rede Globo, que eles fizeram isso, fizeram com a Dilma também, fizeram com vários candidatos. A gente não pode dizer que a Globo fez aquilo só contra o Bolsonaro, porque a Globo tinha uma armadilha contra o Bolsonaro. Longe disso, tá? Fez muito pior com o Ciro e também fez forte com a Dilma na época da campanha. Me lembro dos dois incisivos e tem que ser, mas eu acho que tem que ser até certo ponto, e a partir do momento, não pode ser o jornalista querer ser a estrela, como a dona Renata tentou fazer isso ontem, disse, quando ela claramente, eu preciso interromper vocês dois aqui, né? Tentou fazer um discurso. O Bolsonaro foi na veia, porque nós jornalistas temos que ter também um pouco de meia-culpa, né? Às vezes a gente também se coloca como vestal, né? Como seres de moral acima de qualquer outro, e não é verdade. E quando isso acontece, quando você faz perguntas mais técnicas, né? E é por isso que não é bom você fazer perguntas muito de aspecto moral, porque nós também temos os nossos problemas. E ficou muito claro, esses problemas ficaram muito claros, esses problemas ontem na Globo. Dois problemas sérios, né? Por exemplo, a Globo vai e cobra do candidato essa história de como é que você vai fazer? Que não cobra de ninguém. Por exemplo, devia a Globo colocar na pauta. O que é que você, Ciro, o que é que você, Marina, vai fazer? Porque ficar no discurso é fácil. Vai fazer para diminuir essa coisa real, né? Porque está lá na CLT, mas uma coisa real de que as mulheres ganham menos do que os homens. Isso é fato, né? Então, o Bolsonaro não poderia fugir e dizer, olha, eu vou tentar fazer... Aliás, ontem ele se saiu, né? Disse, olha, isso não é uma coisa do executivo, e até criticou, né? Não, do judiciário também, né? Porque se há esse problema, o Ministério Público é o defensor da sociedade, então ele próprio pode agir. Se o Ministério Público entende e vê no IBGE isso daí, ele poderia fazer de ofício, isso é função do Ministério Público, agir de ofício, verificar em que casos e teria essa disparidade entre salários. Então, se há ali, e aí Ministério Público do Trabalho, ontem um candidato da República, um possível futuro presidente do Brasil, disse que a Rede Globo faz diferença salarial entre homem e mulher. Então, eu convoco aqui o Ministério Público a agir de ofício e averiguar. É verdade, porque aí tira esse discurso cínico, porque tem duas coisas ali, hipócrita, cínico, hipócrita. Porque se você faz a mesma coisa, né? Porque, olha, e o Bolsonaro também foi na veia, porque ele diz assim, a Globo, né? Não, mas você diz sempre essa história de mais direitos, menos direitos e mais empregos. Isso é o conceito da reforma trabalhista. Realmente tira direitos. E o Boni ficar insistindo, qual direito? Igual naquela, qual o imposto? Aí são detalhes que um plano de governo não pode dizer. O que o Temer fez da reforma trabalhista não foi outra coisa senão isso.
é menos direito, e até tinha coisas excessivas, para tentar mais empregos, porque é isso que, segundo os próprios jornalistas, vocalizam os empregadores. Agora, a economia bombar, esses empregos vão surgir. Bombar e também a produtividade, né? Porque o empregado que contrata, isso qualquer um exige do seu empregador, do seu empregado, que dê também um retorno a par do seu, né, correspondente ao seu salário. Pois bem, mas aí o Bolsonaro foi no outro aspecto. Olha, mas na Globo existe pagamento que o empregado tem menos direito e tem mais dinheiro, certo? É o mesmo conceito é o mesmo conceito que o Bolsonaro está dizendo. Isso aí é uma tentativa, está na lei, que se chama pejotização, que agora, com essa reforma trabalhista, foi ampliada, né? Foi, olha, vamos fazer isso mesmo, a quem quiser, isso é o trabalhador que decide. Então, neste caso, o trabalhador, o Bonner e a dona Renata, decidiram ter menos direitos, porque eles não têm direito ao FGTS. Eles não têm direito à aposentadoria naquilo dali. Então, eles decidiram, porque a empresa também, isso é uma política da Rede Globo. Por exemplo, a Globo deu uma nota, né? Fez um editorial, porque já estava pronto, né? Na outra vez a Globo foi surpreendida e aquele mico horroroso da Miriam Leitão, de ter que falar o editorial sendo ditado pelo Ponta, assim como eu estou aqui com o Ponta Eletrônico para falar com você. Ontem a Globo já estava com o seu editorialzinho pronto, né? Repetiu, não mudou em nenhuma linha que estava ali. Pois bem, eu cobro. Por que a Globo não fez um editorial para dizer, não, aqui na Globo nós pagamos salários iguais, tanto para homem quanto para mulher. Não, aqui na Globo nós não tiramos direitos dos trabalhadores para pagar mais. Então, a Globo, pelo que eu soube, e pela denúncia do Bolsonaro, paga salários diferenciados para homens e mulheres. No caso do Bonner, os dois são editores, mas o Bonner tem uma posição maior do que a dela. Então, ela é subordinada ao Bonner e, obviamente, o salário dela tem que ser menor mesmo. Agora, o que eu não tenho esse valor é assim, quanto é mesmo isso daí, e se isso daí estaria justo, né? De acordo com, até entre nós jornalistas, nós temos uma escala, né? Quanto ganha um editor, quanto ganha um repórter, quanto ganha... Mas, obviamente, isso aí é só um piso que o sindicato dá, né? A empresa pode achar, não, o Renato é um profissional maravilhoso, me dá retorno disso daí para a minha empresa e eu vou pagar para aquilo que ele exerce de competência. Assim como mulher ou homem, é o critério da competência, como disse o Bolsonaro. Pois bem, aí a Globo, eu acho que já... Estou fazendo aqui o apanhado que eu fiz depois, até anotei algumas coisas, o que é que eu podia falar aqui. Então a Globo, talvez vacinada com aquilo do Bolsonaro, tentou terceirizar a história para trazer 64, de novo voltar para trás, para a ditadura. O que a Globo podia fazer assim, o senhor apoia a ditadura, você vai ser ditador nesse governo? O que nós precisamos saber é o que ele vai fazer para frente, né? O que fez para trás, tudo bem, tem que ver, e para trás, por exemplo, não há crimes de corrupção no Bolsonaro. Há muita bobagem dita por aí, há muita manifestação de despreparo em alguns aspectos, né? Mas isso aí é uma outra coisa sobre o que o governo vai fazer. Pois bem, aí ela terceirizou, disse, olha, o seu general Mourão, né, que esteve ontem conosco, e se mostrou uma pessoa simpática, afável, preparado, né, disse que o Exército pode chegar e impor à sociedade brasileira. E ele, o Bonner, no seu editorial da Globo, diz, o Bolsonaro esqueceu de dizer, olha, então o Bonner também esqueceu de dizer o contexto em que o general falou. O contexto que o general falou, e está previsto na Constituição, se chama GLO, né, que ontem o Temer até assinou uma lá para Roraima, que é a garantia da lei e da ordem. O que o general falou foi assim, no caso de caos, né, houvesse um caos no Brasil, o Exército entraria, porque é sua função constitucional de garantia da lei e da ordem. Então, o Bonner também não contextualizou, mas queria explicação, queria aguilhoar o Bolsonaro com isso. O Bolsonaro falou, aí o próprio Bonner disse, olha, os historiadores falam que é golpe, e acabou, todo mundo fala, os historiadores sérios, né, até colocou um adjetivo, todos eles dizem que foi um golpe. Aí o Bolsonaro aproveitou também, né, não foi ele que trouxe o tema, mas, olha, eu prefiro ficar com o Roberto Marinho, que fez um editorial, e aí citou de qual o editorial, ele fez o dever de casa, né? Aí o Bonner veio de novo com aquela história de que a Globo já disse, mas como você bem colocou hoje, Renato, em 64, quando houve
o regime militar. Aliás, alguns historiadores até brincam, né? Como é que foi esse golpe? Se os tanques, até uma coisa, os tanques paravam no sinal vermelho, né? Os tanques na rua, no sinal vermelho, o tanque parava, né? É uma coisa muito estranha. Eu ouvi isso de grandes jornalistas dizendo, como alguns grandes que são historiadores também, jornalistas, contando esse fato, né? Pois bem, a Globo, digamos lá que o Roberto Marinho tivesse cometido um erro. Então, em 64, ele achou que era uma coisa e fez um editorial candente em favor da Revolução. O nome que Roberto Marinho dava era Revolução, assumia aquilo, Revolução de 31 de março, assumiu o discurso dos militares, né, que chamam de Revolução. E então, o Roberto Marinho, que é um ser inteligente e fundou a Globo, e todos lá têm reverência ao cara, né? E nós também temos reverência a ele. Ele poderia, ao longo, digamos que quando morreu Castelo Branco, que o regime endureceu com Costa e Silva, quando endureceu com Geisel, desculpa, com Geisel já estava bem menos, né? Com o Médici, né, na Copa de 70, quando houve lá o Araguaia, houve um endurecimento, o Roberto Marinho teve a chance de dizer: eu apoiei a Revolução, mas a Revolução se desviou daquilo dali, e, portanto, eu não apoio mais. Ao contrário, em 1984, 20 anos depois, Roberto Marinho faz eu até notei aqui, eu acho que eu tenho isso aqui, o título, Julgamento da Revolução. Está lá, é um editorial de capa, editorial assinado, Roberto Marinho, simplesmente, do dia 7 de outubro de 1984. 20 anos depois, ele faz um arrazoado e começa: participamos da Revolução de 64, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçados pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Estou lendo só o primeiro parágrafo, não, o primeiro período do editorial assinado por Roberto Marinho em 84, 20 anos depois da eclosão do regime militar no Brasil. E vai terminar, Renato, me permita dizer um pouco só. Aqui, depois eu posso até ler para os outros. Esse de 84, não é isso? É isso que eu quero dizer, porque se fosse... A Globo se retratou, e você já disse isso muito bem, depois que ele morreu. Então quem fez a ideia ali... A empresa não tem ideias. Não é a empresa que apoiou, são pessoas que apoiaram. E o Roberto Marinho, durante a sua vida, e em nenhum momento da sua vida, ele voltou atrás para dizer: eu errei, eu apoiava naquele momento, mas depois vi que houve desvios. Então não teve isso daí. Então o Roberto Marinho... E aí o Bolsonaro não estava dizendo a Globo apoiou, não. O Bolsonaro estava dizendo Roberto Marinho. Então, Roberto Marinho foi antidemocrático. Se alguém acha que aquilo foi antidemocracia, então tinha que concordar que o Roberto Marinho também foi antidemocrático. E é óbvio que o povo da Globo não vai aceitar isso. Vai dizer que a Globo já fez outros editoriais, reiterou editoriais que houve um erro. Então, ela devia colocar no seu editorial de dizer: o Roberto Marinho, fundador, errou, mas não traz a culpa para a empresa, né, para tirar o peso. As empresas não têm ideias, as empresas não têm atitudes. As atitudes e as ideias são das pessoas que estão por detrás da empresa. Então, isso é desonestidade intelectual, o que a Globo fez. E o Bolsonaro acusou de outras coisas. Então, se a Globo dá resposta para uma questão ideológica que ela assumiu lá atrás, tinha que dar resposta para dois fatos ali. Sobre a questão dos direitos. A Globo é uma questão de prática administrativa, empresarial da Globo, pagar os seus jornalistas por meio de empresas. Então está ali o Bonner, mas o Bonner é uma empresa. O Bonner é a pessoa física que dá suas opiniões no jornal. Mas quem recebe o dinheiro não é o Bonner. Quem recebe o dinheiro é uma empresa. A dona Renata, que se abespinhou, né, quis fazer um discurso: eu jamais aceitaria, eu preciso interromper vocês. Não pode um negócio desse, cara. Você está ali querendo ouvir os seus telespectadores, não quero saber o que é que pensa exatamente a dona Renata, porque ela não será. Ela disse que, mas você recebe dinheiro público, exatamente como ela não é candidata.
Não tem perigo nesse momento de ela ser presidente da República. Então, nós queremos conhecer o que pensa o possível presidente da República. Não ficar com esse discursinho de dizer, eu preciso interromper para vocês, que eu jamais aceitaria. Aceita. É hipocrisia, é cinismo. Aceita. É muito competente e ganha muito bem. Ganha muito bem, muito mais do que várias outras mulheres na mesma profissão, em outras emissoras. Aqui não é uma ditadura para dizer a Globo tem que pagar no máximo isso para a Renata e no máximo isso para o Bonner. Também há desigualdade entre as próprias mulheres. Mulheres no mesmo cargo. A editora, por exemplo, na Bandeirantes, que tem o mesmo cargo da Renata, não ganha o mesmo cargo da Renata. Então é bobagem, é hipocrisia falar. Quem faz o salário, no caso da iniciativa privada, é o mercado, é a sua competência. Quem é o empregador que vai dizer quanto é que vai pagar do seu salário, não é você. Você pode até dizer, eu preciso de tanto. Se o seu empregador não quiser, não te paga, ou então te paga mais. Isso é um contrato entre o empregador e o empregado. No serviço público é diferente. Quando você vai para lá, já sabe quanto é que você vai ganhar e você tem que se submeter a um concurso. Se você é melhor ou não para exercer aquilo ali, não se sabe, mas tem pelo menos um concurso público. Então, a Globo também estaria numa condição moral de dar uma resposta a essas duas acusações que o Bolsonaro fez contra ela, que paga. E falam muito do Bolsonaro sobre... mas... Olha, o Luciano Huck também é pessoa jurídica. Todos. O Eric é pessoa jurídica. Todos. E isso aí é para eles ganharem mais. É o que o Bolsonaro disse. Não, são duas coisas, são duas mãos aí, tá? É para a pessoa ganhar mais, né? E também para a empresa pagar menos impostos. Pagar menos impostos. Então, quando a dona Renata diz que eu posso falar dos seus proventos, né? Porque é pago com dinheiro público do meu salário, o Bolsonaro foi só parcialmente na hora que ele disse, não, mas há muito de dinheiro público também na Globo, né? Mas aí é uma coisa que a empresa capta através... Não é o que o governo vai dar dinheiro para a Globo. Há também a contrapartida. O governo anuncia na Globo e a Globo, com a sua audiência, isso faz parte. Tá aí. O que o Bolsonaro tinha que dizer é assim, olha... 80% do bolo e que o Bolsonaro disse que vai enfrentar isso. Mas a Globo tem que ser proporcional. Aí eu acho que a Globo tem que ser proporcional à sua audiência. Assim como nós aqui, é bom lembrar, nós somos aqui, o nosso programa é o segundo de audiência. Teria que ter um bolo maior, né? Teria que ter um bolo maior de... Veja bem, o problema é que a Globo, ela faz achar, porque, veja bem, não estou falando do horário nacional, que é um horário de audiência, mas, por exemplo, na manhã do domingo, o Esporte Espetacular, a Globo pega anunciantes do governo federal a preços astronômicos, valores que não são compatíveis com a audiência, por exemplo, de domingo de manhã, que é 3, 4 pontos. Então, é aí onde está o achar. Não, mas o pior, isso aí eu acho assim, é discutível, né? Estão pagando mais, está havendo achaque. Eu não tenho dados para dizer que há esse achaque. Eu tenho indícios de que não só a Globo, mas muita gente, até jornalistas, fazem achaques com pessoas públicas, o que eu acho deplorável e o que eu acho uma deturpação na nossa profissão. Há os urubus da profissão. A gente tenta aqui se manter o mais digno possível, exercer a profissão com dignidade. Mas o que tem que deixar claro é assim, quando a Globo paga por meio de pessoa jurídica, a Globo deixa de contribuir para a Previdência Social. Isto é, contribui para o déficit da Previdência Social. Tanto o Bonner não contribui para a Previdência, e aí tudo bem que é direito a menos para ele, porque não, mas o dinheiro que ele tem, vai lá pensar em aposentadoria, né? E a Globo deixa de pagar também dinheiro para a Previdência e deixa de pagar também FGTS. O FGTS é do trabalhador, mas serve também para toda a sociedade, porque é um dinheiro, é um fundo, né, que participa, por exemplo, na construção civil, que ajuda tanto para combater o déficit habitacional, quanto para dar emprego para a mão de obra não especializada. O que eu não aceito é a hipocrisia. Não, por exemplo, o que eu quero dizer é que isso está na lei. Você pode dizer que a Globo está na lei. Mas da mesma forma que a Globo está na lei, o Bolsonaro está na lei na história do auxílio moradia. Eu concordo com você, isso é hipocrisia. Então, se você quer criticar isso, você não tem moral para criticar se você faz a mesma coisa. Isso se chama elisão fiscal. O que é elisão fiscal? O Ciro disse assim disse que era evasão fiscal o que o Camarote fez, quando o Ciro fez também, quando lá na Globo News. Mas eu quero dizer que o Bolsonaro se saiu muito mal nos debates, também na Globo News mais ou menos, mas ontem ele esteve, pelo que eu imaginava e que se comentavam, esteve muito bem, né? Ele foi para cima, foi
Foi duas coisas que eu achei pavorosas na Globo. Primeiro, aquele discurso era uma mulher e tentou dar uma de Marina, né? Eu sou mulher e tentou ir para cima do Bolsonaro. Aquilo não é papel de jornalista. Ela fugiu da sua missão jornalística. Subiu nas tamancas desnecessariamente, porque como o Bolsonaro já tem essa coisa contra a mulher, achou que ele não ia para cima, que não ia confrontar. Eu acho que ela errou, pegou mal, errou na mão, e não foi uma coisa boa para o jornalismo, aquilo que a Renata, linda Renata e muito competente Renata, gosto muito dela, mas ontem ela se descontrolou. Porque eu vi gente dizendo, o Bolsonaro é descontrolado e acha que ele está no descontrole lá. Eu não vi descontrole do Bolsonaro, eu vi descontrole da nossa querida, competente Renata. O outro aspecto é do livro. Foi uma coisa interessante, porque as pessoas ficam achando que o Bolsonaro é tosco e precisa de cola para se lembrar de umas coisas. E muita gente, às vezes por ingenuidade, ou porque não gosta do cara, não percebe as artimanhas de marketing por trás daquele ali. O Bolsonaro abre a mão e mostra lá, família, Deus. Aquilo ali é óbvio que ele sabia e decorava, aquele tema dele o tempo todo. Ele botou aquilo dali como se fosse um outdoor, né? Porque sabia que a Globo e muita gente ia fazer meme com aquilo dali. Então ele escreveu família, Deus e pátria, se eu não me engano, né? Foram três coisinhas aí. Que ele não precisa daquilo dali, daquela cola. Ele fez ali para fazer meme. E o cara é muito esperto nesse aspecto. Então ele ganhou isso daí. A outra coisa que ele ganhou, é claro que ele sabia que não podia mostrar documento. E ficou com o livro ali na Câmara. E a Globo fazendo malabarismo, né? Cortou o switch. Nós que compreendemos a comunicação, você que faz televisão, conhece muito bem, eu também já fiz, e a gente entende, né? Então, a Globo tem três câmeras postadas ali, pelo menos, né? Tem uma câmera postada para o Bolsonaro, para a hora que ele responder. Tem uma câmera por trás do Bolsonaro e acima para pegar os dois, pegar a Bonner e pegar a Renata. E uma mais afastada, que a gente faz o plano geral, né? A gente fala do plano geral, que é para dar uma geral. Na hora do livro, aí o switch lá em cima rapidamente cortou para o plano geral, para não dar destaque àquilo que estava sendo colocado com medo. Mas o Bolsonaro disse que é um livro, né? Não estou mostrando nada de... Mas não tiver um livro e mostrou a capa do livro. Quando tentou abrir, ela brincou. Tira as crianças. O que o Bolsonaro quis dizer que o livro é um absurdo e que não deveria ser colocado para as crianças. Está sendo dirigido exatamente para as crianças. E aí eu vi muita gente brincando assim, olha que cinismo da Globo, porque a Globo mostra cenas, por exemplo, à tarde, no Malhação, por exemplo, na Malhação, que é dirigida aos adolescentes. Não é que eu queira ser moralista, mas eu vejo muitas coisas ali que eu não gostaria que as minhas filhas vissem, sinceramente. Mas a Globo tem o seu conjunto de valores e tenta impor. O Bonner usou muito essa palavra, né? Como é que o Exército vai impor na democracia? Eu tive vontade de dizer, da mesma forma que a Globo tenta impor para a sociedade brasileira os seus valores. Então, aquilo que está no livro, as cenas que poderiam chocar, e poderia chocar o Bonner ou os telespectadores da Globo, são cenas que a Globo faz com requinte, com artisticamente colocado, para tentar passar subrepticiamente os seus valores para a sociedade brasileira. Ô, Luciano, vamos virando aqui essa página. Saiu uma pesquisa do Ibope, eu achei interessante o corte que o Ibope fez, apenas no Nordeste, sem o presidiário. Nesse caso, o Ibope mostra que a Marina, ela lidera na Bahia, achei interessante, né? Na Alagoas, Sergipe e no Maranhão. Sem o presidiário, a Marina lidera. E aí é uma surpresa, na Bahia, que é governada por petista, em Pernambuco, que é a terra do Lula, Alagoas, do Renan, Sergipe e no Maranhão. O Ciro Gomes lidera no Ceará e no Piauí, e o Bolsonaro no Rio Grande do Norte, na Paraíba. Para mim, a grande surpresa é o Bolsonaro liderar no Rio Grande do Norte e na Paraíba. A outra surpresa, assim, é um alerta para o Haddad, né? Por exemplo, Pernambuco, o Lula tem 60% de intenção de votos. E cadê o Haddad nessa pesquisa, né? Então, cuidado que não vai... Enquanto isso, deixa eu dar, já falei muito, queria dar um abraço para os amigos do Facebook, nós que estamos aqui na live do Facebook. Esse é o programa Hora da Notícia, que vai ao ar todos os dias, de 5 às 7 da manhã, pela Rádio Assunção. Nesse momento está lá no estúdio o queridíssimo colega
gente muito boa, Renato Abreu, a quem eu admiro muito, e todo dia tem também o André Caperi, mas nessa semana ele está a trabalho lá em São Paulo, está atualizando os seus conhecimentos de comunicação. Um grande abraço para ele, que ontem também assistiu a gente, né? Então, um abraço para quem está aqui no Face, a Carmen Moreira, o Marcilo Teles Freire, o Carlos Henrique Fernandes, está mandando um bom dia para o André Capel, o César Silva, o Jomilton Lopes, o Selene Nogueira, TT Santos, diz que ouvi sua opinião, sua participação nesse programa, sou sua fã, ela é lá de Morrinhos. Tuquinha Freitas, jornalismo de afronta, esse da Globo, realmente, né? O Fabiano Alves de Carvalho, Gélis Vieira, o Gerardo Marques, o César Silva, bom dia, a CGD está querendo punir os policiais, isso é um absurdo, faz falta, o Coronel Gondim, o cara com saudade do Coronel Gondim aqui, Fabiano de Carvalho, em Teresina, no Piauí, filho de Vicente Januário, que mora em Fortaleza, mandando abraços, o Issa também, a Vera Lúcia, a Adélia Carneiro, o Marcílio Aires, Eveline Viana, não posso nem dizer o que vocês estão dizendo, é muita gente entrando, é um grande abraço, uma grande alegria ter você, José Antônio Bertoldo. Bolsonaro, com 27 minutos, empatou o tempo da propaganda eleitoral ontem, e o cabo eleitoral caiu na sua própria armadilha. Isso é o Fernando Castelo Branco falando, é Dilvio falando, Francine. Pois bem, eu acho só, voltando, acho que o Bolsonaro aproveitou muito bem e fez marketing. Eu acho que aquela história da cola foi de propósito, ele não precisava disso. Pois bem, Renato, é surpreendente o Bolsonaro está à frente, primeiro lugar, no Rio Grande do Norte, e esteve bem. Também foi primeiro lugar na Paraíba, eu sabia que ele era primeiro do Norte. É uma surpresa para mim, isso quando o Lula sai, obviamente, porque o Lula, aqui no Nordeste, ele é quase um deus, né? Então, esses preconceitos que a gente tem contra o Bolsonaro, até porque é bom já ir se acostumando, isso é uma brincadeira dos militantes do Bolsonaro, eu não sou eleitor do Bolsonaro, mas eu preciso respeitá-lo e respeitar também essa grande quantidade de pessoas que se veem representada no Bolsonaro. E você pode criticar muita coisa dele, mas é bom já ir entendendo o que é ele, o que é isso, porque ele pode, sim, ser o próximo presidente da República. Ele não pode ser o meu candidato, mas certamente pode ser o meu presidente da República. Assim como a Dilma foi minha presidente da República. Eu não votei nela, mas ela era a minha presidente da República. 6h33. Ainda sobre a questão do Bolsonaro, eu lamento, Luciano, é que o Globo, o Grupo Globo, lá do Globo.com, eles estão carregando nas tintas a fala do Bolsonaro sobre a história de condecorar policiais que matam 10, 15, mas bandidos. Ele deixou muito claro quando a Renatinha, que foi exasperada, ele disse: minha filha, eu estou falando aqui de confronto com bandido. Aliás, foi outro ponto que eu achei que a Renata não fez jus ao seu grande salário, certo? Porque eu tinha até esquecido, foi bom você ter lembrado. Você quer, para combater violência, mais violência? O Bolsonaro foi de uma clareza solar. Uma clareza solar. Ele diz: olha, se lá tem uma baladeira, eu tenho que estar aqui com revólver. Se tem lá com revólver, eu tenho que estar com a pistola. Se eu tenho que estar com a pistola, eu tenho que estar com um ponto 50. Se eles têm que estar com ponto 50, eu tenho que estar com um tanque, com um helicóptero, com um fuzil. Claro, no confronto entre polícia. Outra coisa, o que ele disse, ontem até conversei aqui com um coronel amigo meu, eu disse: olha, se os caras estão lá com um fuzil na mão, o que aqueles caras querem? Vai dar flores para perguntar: olha, você está errado com esse fuzil? Arma de guerra. Aqui no Ceará, ponto 50 foi encontrado. Arma que derruba helicóptero. O que você acha que esses garotos, né, esses rapazes, vítimas da sociedade, estão querendo com ponto 50 na mão? O que é que o Estado tem que fazer? O Estado tem que estar sempre à frente da bandidagem. Está muito claro. Então, essa violência em termos de Estado, o Estado, a polícia, o único ser que tem a legitimidade da violência, dona Renata, isso aí a senhora tem que estudar na sociologia, o termo é violência. A senhora ficou chocada com violência, o termo violência, como o Bolsonaro disse. Violência se combate com mais violência. O Estado, e aí a senhora pode achar que o Bolsonaro é tosco, né? Mas quem estava dentro do conceito sociológico era o Bolsonaro e não a senhora. Se chocar. Mais violência, quantas pessoas morrem com bala perdida? E faz o quê? Entrega o Estado, entrega o Rio de Janeiro aos bandidos por causa das balas perdidas? Acha que os policiais querem matar pessoas inocentes?
Os bandidos não estão não aí, estão todo dia matando gente inocente. Agora, o Estado, conceito sociológico, é o detentor da violência. O conceito é isso, a palavra não é outra, dona Renata. Violência. O Estado tem a legitimidade da violência. Isso é o quê? É um contrato social, porque havia violência entre cidadãos. Então, nós contratamos um contrato social. Eu estou aqui brigado com o Renato, então, se não houver esse contrato social, eu pego a minha arma e vou tentar matar o Renato, resolver a nossa contenda aqui na violência. No contrato social, o que é que nós fazemos? Eu entro na justiça contra o Renato. E se o Renato quer alguma coisa de violência contra mim, aí o Estado me protege. Aí o Estado vai ser violento contra o Renato que atentou contra mim. Se há algum distúrbio social, se há linchamentos por aí, entra o Estado com a sua violência para conter, em nome da democracia. É bom que se diga isso. É porque a polícia é a democracia fardada. Muita gente não gosta da polícia. A polícia é para me defender. A polícia é para combater. Agora, é óbvio que quando o policial comete crimes, ali é um bandido fardado. Ali não é a democracia fardada. Ali é um bandido fardado. Tem que deixar isso muito claro. Então, dona Renata, quando um bandido vem com arma, o Estado tem que estar mais bem armado do que o bandido e combater. E se houver confronto, tem que matar mesmo. Não tem que morrer o policial. Quem tem que morrer? Eu acho que não tem que morrer ninguém. Eu acho que não tem que se matar ninguém. Mas é óbvio que entre um policial e um bandido, 1000 vezes. Quantas vezes mais? Infinitas vezes mais. Quem tem que morrer é o bandido, jamais o policial. É a injusta agressão que falam, né? Então, tem lá um policial. O policial dá ordem, baixa a arma, não sei o que, o bandido confronta, tem que morrer. Ou então você vai esperar que o cara te dê um tiro primeiro para tu tentar reagir. Pode ser que tu não tenha mais condição de reagir. E aí o Estado, é a falência do Estado. Na hora em que o policial não consegue reagir, a bandidagem é a falência do Estado. E vemos isso aqui no Ceará. E vemos isso no Brasil inteiro, né? As facções estão mandando no Brasil. Então, o Estado tem que ser mais poderoso que as facções. O Estado não tem que ser violento contra o cidadão. O Estado tem que ser violento contra aqueles que cometem violência contra os cidadãos. É isso aí, grande Luciano. 6h38. Vamos lá. Né? Grande abraço. Não, a história era essa mesmo, que eu tinha lembrado dessa história da violência, que eu achei, puxa, ela foi para o senso comum, né? Uma jornalista gabaritada, ganha bem, né? Ganha bem menos do que o Bonner, mas ganha muito mais do que... A Renata vote do Bolsonaro, ela vota quem ela quiser. Agora, o comportamento dela como jornalista ontem deixou a dúvida. Pois é, porque ela se exaltou, perdeu o controle em algumas vezes, né? E, na verdade, ela que estava confrontando, por favor. Então, deixa eu dar um abraço para o Edival Filho Ajuda, lá em Sobral, para a Margarida Correia, Souza Lima, Luciano, analisa o Bonner em relação ao assunto, caso haja separação Bolsonaro e Paulo Guedes, que Bonner falou e que Bonner se separou. Eu acho uma bobagem falar de negócio de separação, mas o Bolsonaro foi esperto nisso, quando ele usou a metáfora, né? Olha, o Bonner se separou, eu não gosto de falar de separação, sabe? Isso dói em mim, sabe? Porque eu também... É doloroso, né? Porque eu também me separei, eu sei como isso é doloroso. Mas o Bolsonaro, já que o Bolsonaro estava usando essa metáfora do casamento, ele usa sempre, né? Que ele está namorando, é um noivado com o Paulo Guedes, é um Bolsonaro, mas ele foi muito feliz e está muito claro, né? Olha, quem se casa, a última mulher com quem eu me casei, eu achei que era a mulher da minha vida, né? Que seria para sempre. Eu fiz um juramento, ela me fez, né? Que seríamos fiéis para sempre, que viveríamos juntos sob diversas circunstâncias. Mas e outras circunstâncias apareceram e nós nos separamos. Isso aconteceu com o Bonner também. Então, você não pode, já na hora que vai se casar, você perguntar para o outro, né? E se separar? É um absurdo, é até deselegante. Imagina numa festa de casamento chegar para o Renato se casando. E aí, Renato, se não der certo? É muito doido isso. Então, o que o Bolsonaro quis dizer é assim, olha, a sua pergunta é imprópria, é inadequada, porque a gente não se casa pensando em separar. E é deselegante você, na festa de casamento, nas bodas de casamento, você perguntar para o noivo ou para a noiva, né? E aí, se não der certo, qual é o plano B de vocês? Imagina isso. Vocês já viram isso em algum canto? Perguntar para o noivo? E aí, essa mulher, se não der certo, pode até ser que o cara, olha, essa mulher aí não vai se dar bem com isso, é outro aspecto.
Hoje, o que a gente vê é um namoro feliz, né? É um noivado feliz, e todos nós, se acontecer o casamento, vamos torcer, nós que estamos na festa, na boda de casamento, vamos torcer para a felicidade desse casal, e não ficar com maus augúrios, né? Dizendo, olha, vocês vão se separar. É um absurdo isso. Então, se eu queria falar de casamento, é isso, viu? Aqui para falar do nosso amigo que colocou aqui. No mais, Renato, um grande abraço para você, para os nossos queridos ouvintes. Há muita gente entrando em contato, eu lamento não poder citar todos, porque senão a gente ficaria fazendo só isso, né? Então, mandar um abraço para os nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção Cearense, aqui de Fortaleza, da Rádio Ressurreição, que transmite o nosso programa para Sobral e toda a região norte, Rádio do Padre Sadoc de Araújo. Aliás, a família está de pêsames. Falar em pêsames, morreu também o ex-vereador Narcísio Andrade, você já falou, né? E morreu também a irmã do Padre Sadoc, que é uma das herdeiras da Rádio Ressurreição. Então, um grande abraço para o Bené Gomes, que está à frente da Rádio Ressurreição. Para os amigos de Morrinho, que nos assistem tanto pela Rádio Princesa do Norte, do Maírton Feitosa, quanto pela Web Rádio Morrinhos, do Oderno. A todos vocês, meus queridos amigos, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Um abraço para o Padre Aguinha.